O nosso tema, como superar a ansiedade, particularmente a ansiedade generalizada. E daqui a pouco eu vou explicar que tipo de ansiedade é essa. E, como eu já lhes disse, alguns chegaram depois, não será uma abordagem psicanalítica do assunto, mas sim uma abordagem bíblico-teológica. E eu quero conversar com vocês sobre essa temática a partir de algumas percepções. Então, de imediato, eu quero estabelecer alguns princípios e ressaltar algumas percepções. Então, vão acompanhando, porque são vários itens que vão se desdobrar. Pois bem, primeiro princípio que eu quero estabelecer é que, assim como vocês, eu também estou nessa mesma luta, combatendo a ansiedade em minha vida. Eu não estou aqui no lugar de um guru que sabe exatamente o que fazer para lidar com a ansiedade, a ponto de não ter de lidar mais com esse fenômeno em sua própria vida. Como vocês, eu também estou brigando a boa briga. Os reformadores disseram que a vida cristã é uma batalha diária para manter a fé viva e crescente. E o apóstolo Paulo disse que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Estamos todos nós combatendo o bom combate, que inclui, a meu ver, a batalha contra esses estados emocionais que nos sufocam. E nós estamos brigando a boa briga visando a conclusão da carreira. É impossível concluir a carreira sem antes brigar a boa briga, sem participar dessa batalha, que inclui, como eu lhes disse, a luta contra certos estados psíquicos capazes de amortecer o nosso ânimo, capazes de empobrecer a nossa vida, capazes, portanto, de nos afastar da vida plena, bela, radiante, proveitosa e frutífera que Deus nos concede em Jesus Cristo. Então, assim como vocês, eu também estou brigando a boa briga. O segundo item aqui é que Deus se importa com o ser humano em sua totalidade. Portanto, também com a nossa dimensão psicológica. Por alguma razão, há pessoas que acham que o cristão só adoece do pescoço para baixo. Mas não são raras as vezes em que somos tomados pela ansiedade, tomados pelas preocupações, em que nos sentimos angustiados, desalentados. Daí a exortação de Jesus: não andeis ansiosos. Mateus 6, a partir do verso número 25. Não andeis ansiosos. Ora, o que salta aos nossos olhos quando nós nos deparamos com uma sentença como essa? Não andeis ansiosos. De imediato, que Deus se importa com o que ocorre dentro da gente, que Deus se importa com o nosso bem-estar integral. E é claro que quando eu faço uma afirmação como essa, que Deus também se importa com a dimensão psíquica constitutiva do ser, é necessário que eu apresente duas convicções sobre essa declaração. A primeira, agora prestem atenção, que isso é muito importante. Por um lado, eu e você sabemos que não podemos transformar a palavra de Deus meramente numa ferramenta de apaziguamento da alma, num mero lenitivo para o sofrimento humano. Se eu e você fizéssemos isso, faríamos assim uma redução inaceitável da abrangência da mensagem do Evangelho. E por quê? Porque o maior problema da humanidade não é a neurose. O maior problema da humanidade não é a ansiedade, mas sim o pecado, cujo poder escravizador só pode ser debelado mediante a ação irresistível da graça de Deus, ancorada
nos méritos de Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, eu e você, como cristãos bíblicos, sabemos que o ser humano precisa de salvação, precisa de Cristo, precisa do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isso tem que estar estabelecido. Mas, por outro lado, nós sabemos que Deus se importa com todas as dimensões que nos constituem, incluindo a psíquica, que, conquanto imaterial, é real. A realidade psicológica é imaterial, mas isso não quer dizer que não existe. Quando eu bato o pé em algum lugar, o meu pé dói. Quando eu bato a cabeça em algum lugar, a minha cabeça dói. Quando eu bato o meu dedinho em algum lugar, ele dói. Agora, onde dói uma traição? Onde dói uma calúnia? Onde dói uma rejeição? Nós diríamos aqui dentro, apontando assim para uma esfera interior, imaterial, contudo, constitutiva do ser. E essa dimensão também adoece. E Deus também se importa com esta dimensão constitutiva do ser humano. Por exemplo, Jesus, lá no Mar da Galileia, acalmou o coração dos discípulos antes de aquietar o mar bravio. Antes de dizer ao mar, aquieta-te, ele disse aos seus discípulos, não temam. Logo, o nosso Senhor não ignorou o estado emocional precário de seus discípulos. Isso está lá em Mateus 14, do verso 22 ao verso 33. Ainda, em Provérbios capítulo 13, verso 12, está dito: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa, do meu ponto de vista, também é uma declaração que indica que Deus está atento à nossa vida interior, bem como às causas produtoras do adoecimento psíquico, porque ele está falando sobre uma vida desprovida de esperança. Portanto, mostrando que uma pessoa desprovida de esperança poderá enfrentar inúmeros problemas no campo do psiquismo. Logo, eu lhes diria que, na esfera da totalidade do ensino bíblico, nós não devemos desconsiderar os inúmeros textos que revelam o fato de que Deus se importa com o ser humano de forma integral. Tampouco desconsiderar as orientações bíblicas para que combatamos as inquietações. Então, nós não estamos aqui tratando de autoajuda, de pensamento positivo. Nós estamos tratando da vida interior na perspectiva das Escrituras. E há muita consolação nas Escrituras. Depois verifiquem, Romanos 15, verso 4. Ouçam esse texto. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Que coisa extraordinária. É de emocionar, gente. Pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Há muita consolação nas Escrituras. Deus, de certo, nos adverte, Deus nos exorta, Deus nos repreende, Deus nos disciplina, mas Deus também nos consola, Deus nos conforta, Deus nos fortalece, Deus nos concede graça, força, esperança e alegria para viver. O Deus das Escrituras não é contra nós, é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho de me lembrar que isso aqui é uma palestra, não é um culto ao ar livre.
Mas é impressionante perceber como nas Escrituras nós encontramos textos que apontam para o fato de que Deus se importa com a nossa vida do ponto de vista integral, total, com a totalidade daquilo que eu e você somos. Esse é o Deus revelado pleno e totalmente em Jesus de Nazaré. Então, esse é o primeiro item. O segundo aqui. Nós, embora cristãos, não estamos isentos de vivermos períodos de ansiedade. Quem é que vai discordar de uma coisa como essa? Você está enfrentando a ansiedade em sua vida? Está ajudando alguém que deseja superar aquela ansiedade generalizada, perturbadora do ser? Eu já lhes disse no início da nossa conversa que essa experiência também é a minha. Eu auxilio pessoas a enfrentarem a ansiedade e eu mesmo a enfrento em minha própria vida. Alguns conceitos relacionados a isso. O primeiro, o Senhor faz o profeta, contudo não desfaz o homem. Deus não nos despersonaliza, não nos desumaniza. Nós seguimos seres humanos depois de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho. Contudo, agora a nossa meta é nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus. Por isso que alguém disse com propriedade que em Cristo nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Em Jesus Cristo. Pensem em Elias, que depois da grande vitória sobre os profetas de Baal, ameaçado por Jezabel, encavernou-se e pediu a morte para si. Elias vence os profetas de Baal, mas sob ameaça, foge. Quando ameaçado por Jezabel, foge. Mas aí nós precisamos dar um desconto para Elias. O Champlin vai dizer que Jezabel era a maior representante dos poderes demoníacos de seu tempo. Vocês imaginem uma coisa como essa. Mas o profeta foge e se encaverna. Então, não há a mínima dúvida de que o tesouro de Deus habita em vaso de barro. Ou, por outras palavras, em todos nós há luz e sombras. Em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que possuímos fraquezas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, embora sejamos cristãos, não estamos isentos de vivermos períodos de ansiedade. O Senhor faz o profeta, contudo não desfaz o homem. Ainda, o compromisso com Deus não nos isenta das lutas e aflições. João 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Eu e você sabemos que gigantes da fé enfrentaram problemas avassaladores, enfrentaram perseguições, naufrágios, torturas, lutas severas, provações capazes de enlouquecer qualquer indivíduo. E essas aflições e essas lutas tendem a produzir ansiedade. A ansiedade surge aí como uma resposta ao que ocorre em nossa vida. Pensem, por exemplo, em Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, o pregador inglês do século XIX, sofria de gota, ficou várias vezes afastado de seu púlpito por causa da depressão. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, o compromisso com Deus não nos isenta das lutas e aflições. O salmista, o exemplo do salmista que passou pelo abatimento, Salmo 42, verso 5, porque estás abatida, ó minha alma? A alma aí como a porção interior do ser. E depois vocês verifiquem, se você está com a Bíblia aí, depois você dê uma olhada, no Salmo 42, no verso 5, Davi, e eu estou aqui assumindo que foi Davi quem escreveu esse salmo, porque essa também era a opinião de Spurgeon. Spurgeon estudou os salmos por 20 anos e chegou à conclusão de que o Salmo 42 foi escrito por Davi. Eu estou acompanhando o Spurgeon. O Spurgeon chegou a dizer que esse salmo aqui
tem o cheirinho do filho de Jessé, fazendo referência ao Davi. No verso 5, ele diz: Por que estás abatido, ó minha alma? No verso 11, ele diz: Por que estás abatida, ó minha alma? No Salmo 43, verso 5, ele diz a mesmíssima coisa. Então vejam, não foi apenas um episódio de desânimo. Davi estava enfrentando altos e baixos. Alguém aí se identificou com ele? Isso também ocorre com você? Ou só ocorre comigo? Davi, o campeão de Deus, que enfrentou destemidamente o duelista filisteu, aquele urutu do inferno. Imagine uma coisa como essa. Outro exemplo, os discípulos. Em Marcos 10:32, a Bíblia diz que os discípulos caminhavam para Jerusalém e Jesus ia adiante deles e Jesus se admirava, porque os seus discípulos o seguiam tomados de apreensões. Marcos 10:32. Os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo? Aquilo que se esperava deles, seguindo a Cristo. Mas como eles estavam seguindo a Cristo? Com os seus corações cheios de apreensões. E por quê? Porque os discípulos tinham noção do que ocorreria em Jerusalém, que Jesus sofreria perseguição, e eles também sofreriam perseguição. Eles sabiam que as coisas em Jerusalém seriam difíceis, então eles estavam apreensivos. Então não há a mínima dúvida. Corações crentes também são tomados pelo abatimento. Corações crentes também são tomados pelas apreensões. Mas não é assim que o Senhor quer que eu e você o sigamos. Jesus não deseja que vivamos ansiosos. Então, aqui nós voltamos ao ponto de partida, porque Jesus ordenou a seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. De maneira semelhante, Paulo escreveu: não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. Então, fica estabelecido que o Senhor não deseja que eu e você, que somos seguidores de Jesus, vivamos ansiosos. Jesus vai dizer que por mais ansioso, ou melhor, por mais ansioso que estejamos, não poderemos acrescentar um côvado à nossa existência. Então, quem vive muito ansioso não acrescenta anos à sua vida, portanto, não viverá mais e ainda poderá viver menos. Esse é o ponto. Por mais ansioso que estejamos, não poderemos acrescentar um côvado à nossa existência. Bem, mas ainda persiste a pergunta: né, como enfrentar e superar a ansiedade? Ficou estabelecido que nós cristãos também enfrentamos esse problema. Agora, que ansiedade é essa? De qual ansiedade nós estamos falando aqui? Nós estamos falando acerca de uma preocupação perturbadora com a vida, relativa às necessidades, relativa às questões do dia a dia. É uma preocupação que inquieta. O pastor Hernandes Dias Lopes, que todos nós aqui conhecemos, diz que a palavra ansiedade provém de um termo anglo-saxônico que significa estrangular, oprimir, sufocar. Então, nós estamos pensando nessa ansiedade associada ao dia a dia, tendente a nos pegar pelo pescoço, a nos sufocar. O Gary Collins vai dizer que o termo ansiedade é usado de dois modos nas Escrituras, como aflição ou angústia. E a partir daí, quando pensamos na ansiedade como uma aflição ou na ansiedade como uma angústia, nós podemos pensar nos vários tipos de ansiedade que existem. Eu não vou discorrer sobre eles, porque isso demoraria muito tempo, mas eu vou citar esses tipos. A ansiedade aguda, que é a ansiedade intensa. Ela é intensa, mas de curta duração. É quando a pessoa se vê diante de um fato repentino, inesperado, alarmante.
e se sente ansiosa. A ansiedade bate com força, mas depois a pessoa consegue se reordenar internamente e superar aquele quadro. Há a ansiedade crônica, essa sim, duradoura, que faz com que as pessoas pareçam preocupadas quase que o tempo todo. Essa ansiedade aqui transforma o indivíduo num indivíduo tenso. Vocês conhecem pessoas tensas? Que aparentemente são tensas? Eu conheço algumas. E eu mesmo me sinto assim de vez em quando, tenso. Então, pessoas tensas podem ser portadoras dessa ansiedade crônica. Não estou fechando de diagnóstico, estou dizendo que podem ser portadoras. A ansiedade neurótica, essa está baseada num conflito psíquico entre duas instâncias psicológicas regidas por princípios diferentes e tal. Aí os psicanalistas conhecem bem isso, né? Essa ansiedade. A ansiedade pode ser descrita como normal, que é aquela que aparece diante de um perigo real, mas que é rapidamente debelada. Então, você está atravessando uma rua, percebe que vem em sua direção um caminhão desgovernado, você experimenta ansiedade, aquilo, de certa forma, serve como combustível para que você haja e você corre e sai daquela situação de perigo, depois esse quadro de ansiedade desaparece. Essa seria, em termos bem modestos, a ansiedade normal. A partir daí, existem definições mais complexas e outros tipos de ansiedade que são mais complexas também, como, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, aí a pessoa não consegue relaxar porque apresenta uma preocupação excessiva com a vida em relação ao que envolve a sua rotina, estudos, vida profissional, condições de saúde, e são muitos itens que identificam esse quadro. Há também a fobia social, aqui nós temos um transtorno mais ou menos mental, em que as interações sociais causam uma ansiedade irracional. A síndrome do pânico, essa síndrome pode ser desencadeada por diferentes fatores. Os sinais mais comuns durante o pânico são falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, tonturas, dores torácicas, a sensação de que a morte se aproxima, todos esses elementos que identificam a chamada síndrome do pânico. A ansiedade por estresse pós-traumático, que aqui as crises de ansiedade estão relacionadas ao estresse pós-traumático, que resultam da ocorrência de lembranças de eventos difíceis, pesarosos, custosos, traumáticos do passado. Então, essa é uma outra ansiedade, outro tipo. Os sintomas mais comuns quando pensamos num quadro de ansiedade são enxergar perigo em tudo, apetite desregulado, alterações de sono, tensão muscular, preocupações em excesso, ficar assim, vamos dizer assim, ficar sempre próximo assim de ataques de nervos, entre outros sintomas. Então, eu rapidamente falei sobre alguns tipos de ansiedade. Essas ansiedades, elas possuem especificações, sintomas próprios. O tratamento para a ansiedade, de um modo geral, é feito de acordo com a intensidade dos sintomas e as necessidades de cada pessoa, podendo envolver, né, a realização de psicoterapia e uso de medicamentos prescritos pelo médico, como antidepressivos, ansiolíticos, que evidentemente atuam para reduzir os sintomas. Isso nesses casos em que a ansiedade pode ser descrita como patológica. Mas o nosso foco aqui é a ansiedade generalizada, particularmente associada aos problemas próprios da condição existencial. É a ansiedade que envolve inquietação, irritabilidade, preocupação. Nós estamos falando sobre essa ansiedade que nos acompanha no nosso dia a dia, tendente a perturbar a vida interior, a afetar negativamente os nossos relacionamentos. E nós vivemos num mundo cheio de incertezas, por isso qualquer um de nós pode ter crises de ansiedade.
Aí a pergunta: como enfrentar a ansiedade? Que essa aqui é a questão. A Bíblia nos oferece inúmeros textos que falam objetivamente acerca de como podemos superar essa ansiedade que eu estou descrevendo como generalizada. Eu vou usar um desses textos, Filipenses 4, do verso 6 ao verso 9. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Objetivamente, à luz deste texto, como podemos enfrentar a ansiedade usando recursos bíblicos? Verso 6. Orem. Em vez de viverem ansiosos, orem. Preocupem-se menos, orem mais. Aqui, o remédio para a preocupação excessiva é a oração. O Calvino disse que a oração é o principal exercício da fé. E acrescentou que devemos orar sempre com esperança resoluta, certos de que, quando oramos, Deus, de acordo com a sua vontade, intervém na história. Então é necessário que nós oremos, certos de que o Deus que agia é o Deus que age. Não é orar para passar o tempo. É orar para derramar o coração no altar da graça. É orar para aprofundar a nossa relação com Deus. É orar para trazer as mãos de Deus para as circunstâncias de nossa vida. É orar e ousar descansar debaixo das poderosas mãos do Senhor. Lutero afirmou que a oração é o suor da alma. E Pedro, por sua vez, ensina que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. É necessário orar e crer na ação soberana de Deus. É necessário que nós construamos uma vida consistente de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você precisamos voltar a orar. Orar certos de que Deus segue atuando na história. Orar crendo na ação sobrenatural do Espírito Santo, para que vivamos o extraordinário de Deus. Deus não deseja que eu e você sejamos quase cristãos, que sejamos cristãos mornos, mais ou menos comprometidos, mais ou menos engajados, mais ou menos fiéis. O que Deus deseja é que nós vivamos uma vida plena, conquanto vivamos no mundo perturbador. É essa experiência de um coração apaziguado no meio da tormenta, em nome de Jesus. Orar. Uma igreja crente é uma igreja que ora. Eu tenho encontrado paz no meu coração em momentos de oração. E a sua experiência qual é, meu irmão? A sua experiência qual é, meu irmão? Vamos orar. Vocês imaginem que Deus nos reuniu nesta noite, nesta sala virtual, que é virtual, mas real, para nos dizer coisas que nós já sabemos, que nós precisamos orar. Uma igreja crente é uma igreja que ora. Então, como combater a ansiedade excessiva, a ansiedade perturbadora que invade a nossa vida?
que empobrece a qualidade de nossos relacionamentos, orando. Ainda, no verso 8, medite no que é certo. O que Paulo está dizendo aqui é que as emoções recebem a influência dos pensamentos. Essas são realidades que se interpenetram. Há uma relação inquebrantável, eu lhe diria, entre os pensamentos e as emoções. Deus nos criou assim. Então, não estou defendendo aqui o poder do pensamento positivo, eu estou nos dizendo que Deus nos criou com esses conteúdos que nos constituem internamente, que se interpenetram, que se influenciam mutuamente. Por isso que o Antônio Vieira começou um de seus sermões mais importantes e conhecidos com a seguinte declaração: o peixe apodrece pela cabeça. Então, nós precisamos ser prudentes em relação àquilo que permitimos ocupar a nossa mente. Com o que ocupá-la? Contudo, diz o texto, que é verdadeiro, amável, que possui boa fama. O desafio é encher a nossa mente com aquilo que agrada o coração de Deus e alimenta a alma. Então, é por isso que nós cristãos não temos nenhum compromisso com aquilo que pode devorar a nossa vida espiritual. É por isso que nós não consumimos pornografia, porque pornografia consome a alma. É por isso que nós somos criteriosos quando vamos fazer alguma coisa, ler alguma coisa, ver alguma coisa, dizer alguma coisa. Porque nós sabemos que fomos chamados para viver uma nova vida. Uma nova vida em que determinadas coisas ficaram para trás. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. O amor ao pecado ficou para trás. O contato com aquilo que devora a alma ficou para trás. Esse tempo acabou em nossa vida, porque somos novas pessoas em Jesus Cristo. Fomos justificados pelo Senhor com base na obra consumada de Cristo, e a santificação acompanha a justificação. Fomos chamados para a salvação, fomos chamados para a santificação, fomos chamados para viver uma nova vida. Deus quer usar a nossa vida. Daí a importância de permanecermos firmes e de avançarmos na santificação. Ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Perseverem na santificação. Creia que você foi levantado por Deus. E essa compreensão de que fomos levantados por Deus para adorá-lo e servi-lo produz em nosso coração um poder santificador, porque homens e mulheres que sabem que foram alcançados pelo poder do Evangelho para viver a nova vida, para celebrar o nome de Jesus, se entregariam ao pecado. Meus irmãos, vamos prosseguir na jornada da santificação. Tomemos cuidado com aquilo que permitimos invadir a nossa vida. Aqui em casa, dependendo da classificação do filme, a gente nem assiste. Ah, então eu vou assistir menos filmes do que assisti há alguns anos. Vou, mas vou louvar a Deus tomando essa atitude. Que eu quero que Deus olhe para mim e sorria. O que vocês acham, meus irmãos? Uma vida vivida para que Deus seja glorificado. Como bem se disse, a graça que não aperfeiçoa a vida não salva a alma. Então, o desafio é encher a nossa mente com aquilo que agrada o coração de Deus e alimenta a alma. Esse é o desafio. Vamos pensar nisso aí. O que a gente pode ler? Quais músicas podemos ouvir? Deveríamos ouvir para que a nossa alma seja enriquecida? Se vocês estão anotando, anotem aí. Convicções moldam pensamentos. É necessário que submetamos nossas emoções às nossas convicções. E que assim pratiquemos a negação do eu.
Eu pratico a negação do eu quando eu digo sim para o que Deus diz sim e não para o que Deus diz não. Ô, glória, meus irmãos. Amém. Isso é uma coisa extraordinária. É uma bênção estarmos aqui. É uma bênção refletirmos sobre tudo isso. Então, vamos submeter as nossas emoções às nossas convicções. Passou aqui, eu vi que alguém colocou que nós relativizamos tudo. Nós estamos no mundo tendente a relativizar tudo. Um autor importante como Zygmunt Bauman disse que a única certeza que há em nossos dias é que não há certezas. Mas nós cristãos discordamos frontalmente disso, porque nós acreditamos em verdades vivas e absolutas. Nós cremos que Deus conduz todas as coisas, nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, nós cremos que Deus está conduzindo a história, nós cremos que o Deus da história intervém na história, nós cremos que a história caminha para um desfecho, nós cremos. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em nossa vida haverá de concluí-la. Nós cremos que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Por isso, nós prosseguiremos a jornada, não ficaremos pelo caminho e concluiremos a jornada cristã em nome de Jesus. Nós cremos. Nós somos os crentes em Jesus Cristo. Nós cremos. Ore e creia. Medite no que é certo. Verso 9. Pratique a palavra. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus na vida que levamos. O Stott diz com propriedade que nós cristãos precisamos nos parecer com a fé que professamos. Isso é uma coisa extraordinária. Somos eu e você, por meio daquilo que dizemos e fazemos, revelando as excelências de Jesus. Eu tenho um amigo querido que costuma dizer o seguinte, que a qualquer pessoa que nos dissesse que gostaria de conhecer a Cristo, nós deveríamos poder dizer: você quer conhecer a Cristo? Passe uma semana lá em casa comigo e você saberá quem é Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa. A nossa vida revelando as excelências de nosso Mestre. Considerações finais. Vamos lá. Se você estiver vivendo um período de ansiedade severa, procure ajuda. Procure ajuda. Deus age por meio de médicos, terapeutas. Deus atua sempre visando o nosso bem, promover o nosso desenvolvimento. Se a ansiedade contra a qual você está lutando é uma ansiedade severa, absolutamente perturbadora, procure ajuda. Converse com pessoas crentes, converse com pessoas experientes. Não se esqueça, dor dividida é dor diminuída. Peça oração. Paulo termina a sua epístola, sua primeira epístola aos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, orem também por nós. Todos nós precisamos de oração. Meus irmãos, orem por mim, eu orarei por vocês. Vamos orar uns pelos outros. Vamos construir uma cultura de intercessão. O que é intercessão? Intercessão é o amor transformado em oração. Oremos uns pelos outros e creiamos na ação de Deus. Pratique o autoconfronto. Salmo 42, 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, não é autoajuda, é ajuda do alto. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, vejam Davi em dois momentos distintos. Num momento, ele pratica a autoexortação. Num outro momento, ele revela a importância de, ao olharmos para nós mesmos, não deixarmos de olhar para Deus. O princípio é o seguinte: ao olhar para dentro, não se esqueça de olhar para cima. Ao olhar para dentro, não se esqueça de olhar para cima. É de lá que vem o nosso socorro.
esse socorro definitivo, que apazigua o nosso coração. Então, pratique a autoexortação. Não se vitimize. Não entre em estado de autocomiseração. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu pratico a autoexortação. Às vezes eu me sinto mais ou menos cansado, meio desanimado e sem vontade de cumprir uma rotina que eu sei que é importante. Então eu digo a mim mesmo, Aloísio, você conta com o poder de Deus, com a graça do alto. Sai dessa cama. Cultive um profundo senso de gratidão. Confie na graça. Pratique a autoexortação. Pregue para si mesmo. Diga a si mesmo que é possível caminhar, independentemente das circunstâncias, que é possível cultivar um profundo senso de gratidão, que é possível viver uma vida radiante e frutífera para a glória de Deus, que é possível concluir a jornada. Então, não se entregue à autocomiseração. Pregue para si mesmo. Pratique a autoexortação. Ainda, rememore os feitos do Senhor. Lembre-se do caráter imutável de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus não muda em sua existência. E a Bíblia diz que Deus fará novas todas as coisas. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, o que vocês andam dizendo a si mesmos? Cuidado com esses pensamentos mórbidos, sombrios, que consomem a nossa força, que entristecem o nosso coração. Cite a Bíblia para si mesmo. Lembre-se da palavra, lembre-se do caráter de Deus, da graça de Deus, das bênçãos recebidas. Cante o antigo hino. Conte as muitas bênçãos. O que você vem dizendo a si mesmo? Ao conversar consigo mesmo, não deixe de fora o elemento esperança. Porque quando fazemos isso, a tendência é de que caiamos no desespero. Deus fará novas todas as coisas. Lembre-se de que o nosso Senhor cuida de seus filhos e suas filhas. Mateus 6:31, mais 5 minutos eu termino. Mateus 6, versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Isto é, vocês sabem algo que os gentios não sabem. O texto diz: são os gentios que procuram essas coisas. Mas vocês sabem que há um Pai Celestial que cuida de seus filhos e filhas. Vocês sabem algo que os gentios não sabem. Vocês sabem que há um Pai Celestial que cuida de vocês. Meus irmãos, o desafio aqui é para vivermos um dia de cada vez de acordo com aquilo que sabemos. Vivamos de acordo com aquilo que sabemos. E nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, que os nossos amanhãs estão nas mãos de Deus, que Deus está conduzindo todas as coisas e que nenhum de nós partirá para as mansões celestiais até que Deus tenha realizado em nós e por nosso intermédio todos os seus propósitos. Descanse esse coração. Viva de acordo com aquilo que você sabe. Submeta as suas emoções, as suas convicções. Por fim, coloquemos a nossa vida no altar da graça e vivenciemos a experiência do salmista, que encontrou força e consolo no Senhor. Ouçam que texto extraordinário. Salmo 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que coisa extraordinária. Em Deus a força e esperança para prosseguirmos a jornada cristã com entusiasmo valente e ânimo renovado até ser dia perfeito. Em Deus encontramos consolo para a nossa alma. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs,
Obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus os abençoe. Que nós prossigamos firmes na jornada evangélica. Que coloquemos todas as nossas ansiedades no altar da graça, certos de que Deus está conduzindo todas as coisas. Meus irmãos, não esmoreçam no campo de batalhas. Deus está conosco. Deus segue conduzindo a nossa vida. E eu e você haveremos de concluir a jornada cristã sob o poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Permaneçam firmes. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, Senhor, aqui estamos nós na tua presença. Nós nada somos. Carecemos de ti, da tua graça, da tua presença. O Senhor conhece as nossas preocupações, Senhor. Preocupações referentes ao dia a dia, com os filhos, saúde, emprego, futuro. O Senhor conhece. O Senhor sabe quem somos, conhece o nosso coração, nos conhece de fora para dentro e de dentro para fora. Pai amado, aqui estamos nós, pela fé, praticando o que aprendemos, colocando diante de Ti as nossas preocupações, colocando diante de Ti as nossas ansiedades. Pai querido, Pai amado, sabemos que o Senhor age na história, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nossos filhos e nossos netos. Pai, que o Senhor nos conceda força, graça, alegria, esperança e saúde para viver. Que o Senhor dirija os nossos passos para que jamais nos desviemos do caminho estreito. Que o Senhor ilumine a nossa mente para que sempre compreendamos a tua palavra. Que o Senhor aqueça o nosso coração para que jamais nos tornemos cristãos mornos. Ó Espírito Santo da promessa, venha sobre nós esta noite para aquecer o nosso coração. Deus amado, que o Senhor adestre as nossas mãos para as grandes batalhas da vida. Que o Senhor conduza a nossa vida, Senhor. Nós colocamos todas as coisas diante do teu altar e ousamos descansar debaixo das tuas poderosas mãos. Que seja assim, Pai, que os filhos que se desviaram sejam trazidos de volta. Alcança, Senhor, a nossa descendência, que os nossos lares sejam redutos de paz e de esperança, e que o Senhor mesmo, em nome de Jesus, coloque por terra toda seta forjada pelo inferno contra nós. Somos mais que vencedores em Cristo, e assim viveremos a nossa vida para a tua glória, até aquele dia em que haveremos de fechar os nossos olhos aqui e abri-los na tua presença. Deus amado, Deus querido, que o Senhor conduza a nossa vida em nome de Jesus, e para a tua glória que oramos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado por terem participado. Agora vamos repercutir aquilo que aprendemos aqui, ou aquilo que foi lembrado aqui. Vamos dizer às pessoas que elas podem enfrentar e superar a ansiedade, que elas podem orar, que elas podem trazer à memória aquilo que traz esperança para o nosso coração, que elas podem e devem aplicar a palavra na vida que levam, para viverem uma vida santa, abençoada, radiante, reluzente e frutífera, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Minha gente...